Charles Henry Mackintosh, cujos iniciais CHM são bem conhecidos por muitos cristãos no mundo inteiro, nasceu em outubro de 1820 em Glenmalure Barracks no condado de Wicklow, Irlanda. O seu pai era capitão e servira no Highlanders Regiment na Irlanda. A sua mãe era a filha de Lord Weldon e procedia de uma antiga família natural da Irlanda. À idade de 18 anos, o jovem experimentou um despertamento espiritual mediante cartas escritas por sua irmã após a conversão dela. Recebeu a paz por meio da leitura do escrito de John Nelson Darby As Operações do Espírito Santo. Se tornou especialmente importante para ele o fato de que a base da paz com Deus não é a obra de Cristo em nós, mas para nós. Enquanto jovem cristão, aceitou o emprego no negócio em Limerick. Lia muito na palavra de Deus e se ocupou assiduamente com diversos estudos. No ano de 1844, abriu uma escola particular em Westport, com grande zelo, se ocupou do trabalho educativo. A sua postura espiritual foi caracterizada pelo desejo de dar a Cristo o primeiro lugar em sua vida, sem limitação alguma, e de considerar a obra dele como a coisa principal. Quando, porém, notou em 1853 que o trabalho na escola o ocupou de tal forma que temia ele se tornar em seu interesse principal, desistiu desse serviço. Na sequência, foi a Dublin onde entrou em contato com George Ford Bellet e outros irmãos. Na época começou a anunciar a palavra de Deus publicamente tanto a crentes como a incrédulos. Nessa época já começara a escrever os seus pensamentos sobre os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Nos próximos anos, subsequentemente, apareceram estudos sobre todos os 5 livros do Pentateuco. Esses livros, caracterizados por um espírito assaz evangelístico, passaram a ser publicados em altas tiragens nos próximos anos. O seu amigo André Miller escreveu para esses volumes um prefácio, onde diz com toda a razão: a total perversão do ser humano por meio do pecado e a perfeita salvação de Deus em Cristo são apresentadas pormenorizada, clara e precisamente. Como interpretador, C.H. Mackintosh possuía o estilo de fácil compreensão. Sabia expressar os seus pensamentos poderosamente. Algumas de suas interpretações talvez, à primeira vista, tenham aparecido estranhas a muitos salvos, porém foram de grande ajuda a muitos leitores até hoje, por causa de sua fidelidade à palavra de Deus e confiança em Cristo. Além de seu ministério de escritor, também anunciara e defenderá há muitos anos o Evangelho e a verdade cristã, e Deus claramente se reconhecia ao seu serviço. Quando a Irlanda experimentou um grande movimento de despertamento nos anos 1859 a 1860, também ele estava presente na ativa. Os primeiros volumes anuais de sua revista Things New and Old Coisas Novas e Velhas, contêm muitos testemunhos dessa atividade. C.H. Mackintosh iniciara essa revista mensal em 1858 em conjunto com seu amigo André Miller. Durante décadas era uma fonte de ensino e edificação para crentes. Alguns dos artigos contidos nela foram traduzidos e publicados no Botschafter des Heils im Christ, o Mensageiro da Salvação em Cristo, revista alemã. No ano de 1880, C.H. Mackintosh passou a sua atividade de editor da revista Things New and Old para Charles Stanley, que foi colaborador até o ano 1890. C.H. Mackintosh era um grande homem de fé, sempre pronto para testemunhar que Deus o levava muitas vezes em provas, porém nunca o deixou passar necessidade, enquanto estava lhe servindo no serviço do Evangelho sem alguma renda de trabalho material. É difícil valorizar as consequências de seus escritos. Cartas de todos os lugares do mundo chegaram até ele, expressando gratidão e reconhecimento de suas explicações sobre o Pentateuco. Dwight Moody e C.H. Spurgeon confessaram que deviam muitas coisas aos escritos de C.H. Mackintosh. Moody escreveu: C.H. Mackintosh tinha a maior influência sobre mim. Assim como as notas sobre o Pentateuco, também os 6 volumes Miscellaneous Writings escritos mistos, sempre têm sido reeditados. É um fato interessante na vida de C.H. Mackintosh, que o seu primeiro escrito portava o título A Paz de Deus e que poucos meses antes de seu falecimento enviou um manuscrito ao seu editor com o título O Deus da Paz.
Os últimos 4 anos de sua vida passava em Cheltenham, de onde continuava o seu ministério escrito, mesmo que tinha que parar com seu serviço de pregação oral devido à idade. Em 2 de novembro de 1896 partiu em paz para estar com seu Senhor. 4 dias depois, ele foi sepultado ao lado de sua querida esposa com participação de muitos. Dr. Walter T. P. Wollstone de Edimburgo falou, baseado em Gênesis 25, 8 a 10 e Hebreus 8 e 10, sobre o sepultamento de Abraão. Para finalizar, os reunidos cantaram o belo hino da autoria de John Nelson Darby, Obrigação de Blessed Senes, Very Sincane Ver Come, Vos Sigit Urlonging Spirites Vens Froeart Veriat Ver Roel. A tradução literal é: ó cenas brilhantes e abençoadas, em que pecado nunca pode entrar, cuja visão afasta os nossos espíritos desejosos dessa terra, pela qual ainda estamos viajando.